então o nosso módulo 3 da disciplina de Programação Orientada a Objetos, que é aquele módulo que eu comentei com vocês no começo da disciplina, né, que não é algo fundamental, falar, olha, se eu não ver esse módulo, eu não sei orientação a objetos, que todo o conceito de orientação a objetos, os pilares, boas práticas, tá? E como fazer programas básicos aí orientados a objetos, tá? Não necessariamente básicos, né? Mas por linha de comando, que fazem entrada e saída, tá? Seja por meio de arquivos, seja por rede, enfim, nós vimos isso ao longo da disciplina. Então, somos capazes de desenvolver programas, tá? Mas até então, esses programas por linha de comandos, que é o que vocês viram no curso até o momento, né? Com uma linha de execução, tá? E ainda dentro, pensando em termos de Java, tá faltando a questão de como que eu incorporo bibliotecas externas que tem disponíveis, como que eu exporto o meu programa no formato de biblioteca para que outras pessoas possam utilizar. Tá? E, por fim, né, além desses conceitos, né, o conceito de coleções no Java, que até então a gente trabalhou com uma estrutura de dados, né, que era a estrutura de dados de lista. Tá? A gente vai ver quais outras estruturas de dados a gente tem no Java, de forma que eu consigo fazer uso, né, obviamente, dessas estruturas para desenvolver códigos não mais, vamos dizer assim, corretos, mais robustos, mas também mais rápidos. De acordo com a estrutura de dados que eu estiver utilizando, eu posso ter respostas mais rápidas. Então, por exemplo, eu quero procurar uma pessoa, vou informar um CPF do caboclinho lá, quero puxar os dados dele na lista. Bom, a gente viu lista, eu posso armazenar então o objeto das pessoas na lista, pego cada elemento da lista, vou procurando o cara, vou comparando o CPF e acho o cara. Tá? Se eu for fazer isso várias vezes, ou se a minha lista tiver, sei lá, 1 milhão de pessoas, né, isso vai ser um processo muito lento. Então, tem estrutura de dados melhores? Tenho. Posso utilizar uma árvore B, eu posso utilizar um hash map, que ele já mapeou o CPF para um objeto pessoa, então que no melhor caso, né, tem complexidade O de 1, tá? Então a gente vai ver essas outras estruturas para aprimorar os nossos programas, tá? Mas começando aí, e faltou uma coisa também, um conceito extra aí, que envolve orientação a objetos, né? Que a gente faz uso delas, mas a gente nem sabe como que funciona por trás, que são as classes e métodos genéricos, tá? Aqui que é uma classe genérica, etc. Perceba que quando você cria o seu array list lá, por exemplo, né? Você tem o operador diamante, e você passa lá uma string no operador diamante. A partir daquele momento, vira um array list de string. Tá? Depois você passa uma pessoa. A partir daquele momento, vira um array list de pessoa. Mas vocês já imaginaram como que isso é feito? Tá? Então a gente vai aprender a fazer essas coisas como um extra lá. Mais pro finalzinho, depois que a gente tiver essa primeira parte, vamos dizer assim, do módulo 3, que é a parte de interfaces gráficas, ou como eu coloquei aqui, componentes GUI. Tá? O que é GUI? É Graphic User Interface, tá? Ou interface de usuário gráfica. E perceba que a palavra interface, né? Então até quando eu provavelmente fui colocar a aula 8, né? Falei, a gente vai aprender interface. Creio que muitos de vocês devem ter feito a associação daquela palavra interface com a palavra interface gráfica, né? E comum, porque a gente usa muito a questão da interface gráfica e etc. Tá? Mas o que no final das contas é a interface? Né? Como a gente já viu na aula de interface estabelece um padrão de comunicação. Então, se eu tenho interface em termo lá de classe, né, ela estabelece uma forma de comunicação por meio dos métodos, da assinatura dos métodos. Então, todo método que implementar aquela interface vai ter o mesmo padrão de comunicação, ou seja, vai ter o mesmo formato de método. Então, eu já sei como que eu devo me comunicar com um objeto que implementa uma determinada interface. Né? Na interface de hardware física, né, tem interface USB, então o cara que quiser fazer uso da interface USB, ele vai pegar a especificaçãozinha, vai ver como que é o padrão de comunicação do USB, do HDMI, como que é o padrão de comunicação e vai atender aquele padrão de comunicação ou fazer uso daquele padrão de comunicação. Tá? Então a interface gráfica, tá? Ainda pelo fato de ter a palavra interface no meio, nada mais é que você estabelecer um padrão de comunicação, tá? Do usuário com o seu software, só que agora por meio de componentes gráficos. Tá? Então é uma forma, agora em vez do usuário digitar pelo teclado lá, ou fazer entrada e saída via o terminal ou o prompt, ele vai ter um componente gráfico,
Tá? E todo o padrão de comunicação vai ser dado por meio daqueles componentes. Então, fala, você quer digitar o nome? Você vai digitar nesse campinho aqui. Você quer digitar a sua idade? Você vai utilizar esse seletor de idade. Você quer selecionar o seu estado? Você vai clicar nessa lista de estado. Você quer gravar alguma coisa? Você vai clicar nesse botãozinho com o disquetinho escrito salvar. Então, eu padronizo, eu estabeleço a forma como que o usuário vai se comunicar com o meu programa por meio desses componentes. Tá? Então, ao longo dessas várias partes de interface gráfica que nós teremos, a gente vai ver o que são esses componentes, quais os tipos de componente, inclusive nomeá-lo para a hora que você vê em outro programa, né? O que é uma caixa de texto, o que é uma lista, o que é uma lista retrátil, o que é um slider, o que é um radio, tá? A gente vai padronizar, vai apresentar esses componentes padronizados. Obviamente que a gente vai inserir esses componentes numa telinha de interface gráfica, tá? E a gente vai ver como que, a hora que o usuário dá um clique num botão, como que eu descubro que ele clicou, como que eu respondo a esse clique, tá? E quais são os eventos, né, que eu posso tratar, quais são as interações do usuário que eu posso tratar. Então, por exemplo, o clique pode ser um tipo de evento, um tipo de interação. O simples fato dele passar com o mouse em cima do componente, se eu quero dar um realcezinho a hora que ele passa em cima do componente, é um evento do usuário de passar o mouse em cima de um determinado componente. A hora que ele tira o mouse, mesma coisa. A hora que ele pressiona o botão, é um tipo de evento diferente da hora que ele solta o botão. Tá? Que pode ser diferente ainda do fato de ele pressionar e soltar o botão. A mesma coisa das teclas do teclado. Tá? Então a gente vai ver quais são esses diferentes eventos passíveis de serem tratados e como que a gente vai fazer um código, né, para tratar essas interações do usuário. Tá? Então, esse é o geral. E lembrando que, assim como no começo da disciplina, né, a gente fazia as coisas na mão, né? Então, criava lá no editorzinho de texto mesmo, .java na mão, compilava na mão e etc. E depois que a gente aprendeu a fazer na mão, a gente foi para a IDE, para facilitar a nossa vida. Tá? Aqui a gente vai criar ou começar a criar esses componentes na mão, tá? E depois a gente vai utilizar a facilidade da IDE, para criar interfaces gráficas, que é basicamente meio que baseada em desenho, tá? Como se eu estivesse desenhando os componentes. Mas antes disso a gente vai aprender a fazer na mão, até porque terão algumas situações, tá, que é difícil eu fazer na mão. Então, por exemplo, eu vou fazer para fazer o tratamento de evento de teclado, por exemplo, eu faço um jogo da cobrinha com vocês, tá? O jogo da cobrinha consiste em desenhar, sei lá, 50 por 50 quadradinhos na tela e depois eu vou colorindo esses quadradinhos conforme a cobrinha vai andando, tá? Imagina eu na mão desenhando 50 por 50. Imagina se o meu grid da cobrinha lá fosse de 100%. Então tem coisas que fazer na mão é difícil, eu faço isso em meio segundo, vamos dizer assim, nem isso por meio de um for, tá? Para desenhar os componentes na tela. Então é importante a gente saber como fazer na mão para depois a gente novamente aderir às facilidades do nosso IDE, tá ok? Então esse é o planejamento geral agora para a parte 3. Então começando aqui com a parte da interface gráfica, deixei aqui um exemplinho aqui muito simples com alguns componentes aqui na tela. Deixar aberto um outro componentezinho aqui, por exemplo, programa do imposto de renda, que inclusive é feito em Java. Tá? E qual que é a ideia da interface gráfica, né? Além do fato de eu padronizar a comunicação com o usuário de maneira gráfica, né? Pegando o pessoal que é da área de HC, né? Human Computer Interaction, interface humano-computador, não sei como se... não lembro direito qual que é o nome dessa disciplina no curso, né? Eles falam que a interface gráfica, né, além de ser mais agradável para o usuário, além de ser mais intuitivo, então, por exemplo, a hora que você vê um botãozinho com o símbolo do disquete ali, você já sabe que é para salvar. A hora que você vê uma folhinha em branco ali desenhada, você já sabe que é para criar um novo documento, tá? É um novo processo, dependendo do programa que você está. Então, ela é mais intuitiva, tá? Para o usuário, então ele se familiariza mais rápido, aprende a usar o programa de maneira mais rápida, tá? Além do fato dele memorizar coisas de maneira mais rápida. Então, por exemplo, vamos supor que eu não sei que o botão do disquete é o salvar, por exemplo, né? Então,
depois de algumas iterações, você falando para o usuário, ó, aqui é o salvar, ele faz uma vez, aqui é o salvar, é outra, e etc. Ele vai de maneira mais rápida, tá? E eles falam que a contrapartida, se você tivesse no terminal, tivesse várias opções ali, salvar, excluir, editar e etc. Não sei se vocês já viram um programa do Banco do Brasil, que os caras fazem tudo pelo teclado com trocentos comandos e etc. Então, decorar várias sequências de comando devido às várias opções que você possa ter é mais lento, tá? Ou ainda, se você ficar acessando opção por opção para você não ter que decorar sequências de comando, tá? Também você vai ter um processo um pouco mais lento, que em vez do salvar, você teria que ir lá, acessar a opção arquivo, opção salvar, depois para você salvar. Enquanto você dá um clique no disquetinho, no salvar, né? Ou às vezes só no salvar que já salva tudo, você faz isso de maneira mais rápida, né? E além disso, se você tiver num editor gráfico, deixa eu ver se eu tenho algum aberto aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um código-fonte, tá? Se eu quiser navegar nesse código-fonte, eu pego rapidamente pelo scroll aqui do mouse e vou navegando aqui nesse meu código-fonte de maneira muito rápida. Se eu quero só apagar esse cara aqui, eu venho aqui, apago, altero o conteúdo, enfim, de maneira muito mais rápida, tá? Que se eu tivesse algo parecido, agora deixa eu abrir meu terminal aqui, viu? Meu computador anda um pouquinho lentinho. Ah, tá aqui, terminal. Viu nada? Não sei o que está acontecendo, que nem swap ele está fazendo. Acho que deu problema no meu terminal. Mas não tem problema. Eu faço aqui rapidinho, ls, deixa eu só pegar um arquivo aqui, temp, ls, cd, teste python. Tá, vou colocar aqui um editor não gráfico, né, que é o Pico, colorcommunities.py. Esse daqui é pequenininho, tá? Deixa eu ver se eu acho um maior, Pico. Acho que eu não vou ter muita coisa grande aqui, não. Vamos ver o TensorFlow Learning. Tá, vamos ver, é um notebook Python, mas enfim, vamos supor que eu quisesse alterar alguma coisa. Uma que eu já não tenho a minha rolagem aqui, né? Eu tenho que ir linha por linha e etc. Para selecionar também, se eu tentar selecionar, isso daqui é uma seleção de terminal, tá? Se eu apertar o Enter, na verdade, meu cursorzinho está parado aqui, ó. Ele só vai selecionar aqui. Então, tem algumas dificuldades de edição para encontrar o código, tá? Enfim, tem que decorar alguns comandinhos, inclusive comandos que não aparecem aqui, principalmente se está usando outro editor mais simples, o VI. Então, algo um pouquinho mais chatinho de utilizar. Chatinho assim, no sentido de um pouco mais lento de utilizar em relação se eu tivesse comandos por interface gráfica. Tá? O Ctrl+C, Ctrl+V. Então, por exemplo, não. Vamos supor que eu queira copiar esse carinha que está aqui para uma máquina remota, por exemplo, né? Então, eu teria lá scp test2.pdf espaço, ragir, arroba, o IP da máquina, /, a pasta que eu quero, copiar, tudo bonitinho. Consigo fazer, não demora muito, tá? Mas isso acaba sendo menos prazeroso e às vezes até mais difícil de você decorar a priori, tá? Que se você pudesse simplesmente chegar aqui, copiar, clicar numa máquina remota, então, por exemplo, vou acessar lá um servidor da USP, justamente o 10 ele está fora do ar. Vou acessar um servidor da USP, que tem lá os experimentos, não preciso nem decorar qual que é a pasta que está lá e etc. Chego aqui, botão direito, colar, faço a cópia remota. Então, além de ser muito mais intuitivo, mais fácil de
decorar ou de fazer o processo, vamos assim dizer, que não precisa ficar decorando qual que é a pasta que eu vou mandar lá e etc. Porque eu estou visualizando já tudo aqui, estou fazendo uma interação que eu não preciso decorar comando, eu sei que se eu clicar com o botão direito, a hora que eu olhar as opções eu vou lembrar da opção, tá? Então algo muito mais fácil a gente vai desenvolver então a partir de agora esse tipo de aplicação, tá? Então vamos entrar na parte teórica aqui. Então vamos trabalhar com interface gráfica do usuário, que é o Graphical User Interface, famoso GUI, tá? Então ele apresenta um mecanismo amigável, tá? Para o usuário interagir com a aplicação, tá? E a ideia, né, que ele vai dar comportamentos, uma aparência muito mais agradável, até porque é tudo coloridinho, tudo, você tem ícones, etc, coisa que você já não tem numa interface não gráfica ou num programa não gráfico, tá? Imagina você usando o Facebook por linha de comando, que legal que seria, né? E como eu falei, os usuários acabam aprendendo mais rapidamente e são mais produtivos, ou seja, você aumenta a velocidade de execução do processo com interfaces gráficas. Não necessariamente isso é 100% verdade, mas para a maioria dos usuários, sim, tá? Bom, então as GUIs no Java, tá, elas são construídas, então no Java qualquer coisa, né, mas são construídas a partir de componentes GUI, tá? E como no Java tudo é objeto, tá? Esses componentes GUI, tá? Eles vão ser objetos também, tá? Só que a gente vai ter dois tipos diferentes de objetos, tá? Que eu coloquei só uma observaçãozinha que a gente vai aprender a fazer na mão, etc. Tá? Que é a parte da caixa de diálogo que eu já tinha passado para vocês, já tinha antecipado, tá? Mas a gente vai ter dois tipos de objetos aqui no Java, tá? A gente vai ter os containers, tá? E a gente vai ter os componentes, tá? O que é a ideia de um container, objeto container, tá? É um objeto no qual eu posso colocar vários outros, desculpa, um componente gráfico, no qual eu posso colocar vários outros componentes. Então, por exemplo, a gente vai ter a nossa telinha básica, que é o frame. O frame, tá, que é a janelinha do Windows, ele é um container no qual eu posso inserir caixinha de texto, posso inserir botão e etc. Então, a gente vai ter essa distinção aí. Um container aceita outros componentes, é um componente que aceita outros componentes. E a gente tem componente simples, por exemplo, uma caixa de texto, que eu não consigo colocar um botão dentro da caixa de texto, por exemplo. Então, esse seria só um componente, tá? E aqui eu coloquei uma listinha, só para a gente ver os componentes mais básicos que a priori a gente vai trabalhar, que a gente já consegue fazer bastante coisa com eles aqui, tá? É o JLabel, tá? Que é o rótulo, se a gente traduzir rótulo, label para o português é rótulo, tá? Que é onde eu dou um display de uma mensagem textual, inclusive eu consigo formatar essa mensagem com HTML para colocar negrito, itálico, etc. Tá? A priori, a gente é utilizada apenas para disponibilizar um texto sem que o usuário possa interagir com esse texto, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo bom aqui. Tá. Deixa eu pegar a minha ferramenta. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, eu estou falando para o cara dar o diretório de resultado. Eu só coloquei a escrita resultado, não posso interagir, alterar o conteúdo, nada, é só para disponibilizar informação. Então, o rótulo é apenas para disponibilizar informação. Tá? Nós temos também a caixa de texto, tá? No qual o usuário pode entrar com uma informação por meio da escrita de caracteres comum, tá? Só que essa caixa de texto, ela não permite múltiplas linhas, tá? Ela permite uma linha só. Então, eu não consigo dar um enterzinho aqui e continuar escrevendo, nada. É só uma linha de texto. Normalmente, quando você está fazendo o preenchimento de formulário, é só uma linha de texto que você tem mesmo para colocar aquela informação, tá? Caso você queira fazer um textinho para o usuário digitar o seu depoimento, alguma informação maior, tipo uma reclamação, se você está fazendo um sistema de saque, etc. Aí você vai ter a área de texto, tá? Você tem outros mecanismos, mas o mais básico que a gente vai trabalhar a priori é o text field, que é o campo texto, tá? A gente tem também o botão, que é o button, tá? Que é utilizado, você não consegue alterar a informação, mas normalmente utilizado para você disparar um processo, né? Tipo salvar, fechar, cancelar, apagar, enfim, né? Então seria esse carinha aqui, que a gente clica, ele faz uma ação.
A gente tem o Radio Button, tá? Que são essas bolinhas também chamado de Radio. Button é no sentido que você pode clicar nelas, marcar e desmarcar, tá? Essa analogia que eu consigo fazer com botão, tá? Que essa opção aqui, ó, eu clico numa, clico noutra, tá? Normalmente, a hora que eu clico numa, eu desmarco a outra. Então, por exemplo, campo sexo, né? Normalmente é feito dessa forma. É masculino, feminino, outro. Você não pode ser, a priori, no preenchimento do formulário, ser duas coisas ao mesmo tempo, tá? Você tem uma opção fixa, vamos assim dizer, tá, para selecionar. E normalmente quando eu tenho poucas opções, porque se eu já tenho muitas opções, tipo estado, eu não vou colocar 28 radio buttons na tela lá para o cara selecionar qual que é o seu estado ou distrito federal, né? Eu vou colocar uma lista retrátil, também chamada de combo box ou caixa de combinação, tá? Para o cara clicar e selecionar, ou uma lista mesmo, que é o nosso JList, no qual o cara vai lá e seleciona uma opção. Lembrando que esse JList, caso eu queira permitir que o cara selecione um intervalo de opção, mais de uma opção, como se fosse arquivo, né? Tipo, eu quero copiar esses arquivos aqui, então tem uma listinha de arquivo, o cara vai lá clicando, eu dou a opção, posso disponibilizar isso numa lista para ele, tá? Só que lembrando que essa lista ocupa espaço, tá? Então, se você não quer que o usuário fique visualizando todas as opções naquele espaço, você usa essa lista retrátil ou combo box, tá? E por fim, um painel desses daqui que a gente viu até o momento, tá? Aqui é um componente, tá, do tipo container que a gente usa meio que para separar os campinhos de um formulário, de uma parte do seu programa, tá? Lembra isso aqui na Receita Federal tem... Eu tô com medo de abrir isso daqui, dá uma merda. Deixa eu pegar no meu programa de novo. Então, por exemplo, aqui eu separo a área do diretório. Então, tudo diretório separado nesse container aqui, que é o meu painel, o tipo de aprendizado. Eu vou separando, então vou meio que segmentando por áreas. É mais visual do que prático, do que tem um efeito prático isso daqui. Obviamente pode ter um efeito prático se eu falar, eu quero apagar todos esses caras aqui. Eu venho, apago o container que eles estão, apago todo mundo por consequência, né? Mas, em geral, um efeito mais visual na sua interface gráfica, tá? Então a gente vai começar com esses componentezinhos básicos, tá? Sobrando tempo, se estivermos em dia com a disciplina ou adiantados, tá? Aí a gente começa a ver outros componentes gráficos, mas a priori tá pelo menos esses que são os itens de interação mais básicos, tá, de interface gráfica, a gente vai ver. Aqui a gente consegue inserir vários tipos de informação que em geral vão cobrir todos os tipos de informação que o usuário pode inserir. Obviamente há outros componentes para facilitar a interação. Então, em vez de eu criar um campo JTextField para o cara digitar a data 05/08, eu posso colocar um calendarinho para o cara, tá? Que é um outro componente gráfico. Tá? Em vez do cara selecionar o volume digitando o valor do volume, eu posso colocar um slider lá para ele clicar e arrastar. Então, sobrando tempo, a gente vai ver outros mais, como eu falei. Com esses campos aqui, a gente consegue inserir qualquer tipo de informação no geral. Tá? A gente tem outros componentes para facilitar. Beleza? Deixa eu voltar ao meu zoom aqui. Bom, começando então com a parte da implementação, tá? A gente vai começar com um exemplinho bem basiquinho, tá? Que é simplesmente criar uma janela e exibir uma informação nessa janela, tá? Para isso, tá? A maioria das nossas classes, tá? Que a gente for criar para fazer esses componentes gráficos, tá? Eles vão ser instâncias ou extensões da classe JFrame, tá? A gente pode criar um objeto JFrame, certo? E aí, eu trabalho com as propriedades desse objeto para inserir, tá? Componentes nesse objeto, exibir, redimensionar, fazer ações, etc. Então, tem essa possibilidade de composição, certo? Igual a gente viu na aula de Solid, tratamos muito de composição versus herança, tá? Ou eu posso fazer herança para o meu próprio objeto ser um JFrame, tá? Que é o mais comum nesse caso por facilidade. E toda vez não preciso chamar o objeto do JFrame, ponto, alguma coisa, eu já vou trabalhando comigo mesmo, porque eu mesmo sou uma janela, tá? Então é uma abordagem um pouco mais prática nesse caso. E
Além disso, falar o JFrame mudou, tá? Ele colocou agora toda a interface gráfica, além do maximizar, minimizar e fechar, tem mais objeto. Beleza. O meu programa automaticamente já fica nesse formato e vai ter essa resposta. Então pode ser uma coisa boa aí fazer extensão ao invés da composição nesse caso. Tá? E a maioria dos exemplos que a gente for ver, tá? Se vocês pegarem exemplos na internet, no caso da interface gráfica, eles optam por fazer a herança. Tá? Então vamos nessa também. Tá? Então vou pegar aqui meu NetBeans só para a gente começar a trabalhar. NetBeans. Tá, tô falando que meu computador tá bichado. Bom, vou fazer o seguinte então. Vou dar um jeito no meu NetBeans, já abrir de novo para não perder tempo no vídeo. E eu volto no próximo vídeo já começando essa implementação.